Já parou para pensar por que a criança, de tempo em tempo, ela tem crises de birra? Por quê? O que leva uma criança a fazer uma birra na rua, no supermercado ou em casa mesmo? A criança, ela se utiliza da birra porque é a forma que ela tem para se comunicar. Uma forma errada, é uma forma equivocada, mas é a forma que ela tem. E aí, qual que é o problema da birra? É que quase sempre nós, como adultos, também não conseguimos nos controlar. Só que ao invés da gente fazer birra, a gente briga com a criança, a gente xinga a criança, a gente coloca de castigo a criança, a gente bate na criança. E isso só faz piorar, né, toda a situação. Então, o que a gente precisa entender? Que quando a sua criança está fazendo birra, ela não está fazendo birra para te provocar. Não é algo pessoal, não é algo premeditado e planejado pela criança, sabe? Ela de fato está se comportando da forma como se comporta porque ela não tem recursos para agir de forma diferente. E aí, nós como pais, nós precisamos ensinar para os nossos filhos formas de agir melhor. Nós como pais, nós precisamos oferecer esse leque de recursos para que diante das situações frustrantes, diante das situações que deixam sua criança com raiva e triste, ela venha ter possibilidades para que ela possa agir diferente. Mas para pensar, se a sua criança está alterada, se a sua criança está nervosa e você imediatamente também não consegue se controlar, não consegue reconhecer os seus sentimentos e não consegue controlar os seus sentimentos, o que vai acontecer? Vão ser dois alterados, dois nervosos, dois descontrolados. E aí ninguém vai aprender nada e todo mundo vai muito agredir um ao outro, entristecer um ao outro, falar coisas que depois vão se arrepender. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender da birra é que a criança é uma forma da criança se comunicar. E a outra coisa muito importante é que nós, como pais, podemos direcionar os nossos filhos e fazer com que ele melhore o comportamento dele. Como? Falando, filho, eu entendo que você tá com raiva, eu entendo que você tá chateado, mas não é assim que a gente resolve as coisas. Conversa firme e forte com a sua criança, né? Mas com respeito. Ok, Priscila, conversei com a minha criança, tentei distrair a minha criança, ela não para de fazer birra. Então você vai pegar a sua criança, vai retirá-la do local onde ela está fazendo birra, por exemplo, no meio do shopping, no meio de um restaurante, no meio da rua, no meio de um supermercado. Pegue a sua criança e tire ela do local, né? E leve para casa, leve para o carro, leve para algum local. Entenda que no momento da birra não é hora de querer ensinar alguma coisa para o seu filho, porque ele está alterado. E quando nós estamos nervosos, a gente não consegue acessar o nosso cérebro racional. Então, tudo que você falar não vai entrar na cabeça do seu filho, ele não vai entender nada e não vai fazer diferença nenhuma. Então, deixe que ele se acalme, permita que seu filho se acalme, fale com seu filho poucas palavras, o necessário somente. Filho, quando você estiver mais calmo, nós vamos conversar. Porque é um outro erro. Muitas pessoas acham que tem que resolver ele na hora, né? Porque senão a criança vai esquecer. Se não resolver na hora, a criança vai achar que manda. Não, não precisa, não é assim necessariamente, não é assim. A sua criança, você pode retomar o assunto com a sua criança depois, no momento que você estiver mais calmo e no momento que ela estiver mais calma, para que de fato ele venha a aprender outras formas, outras maneiras de agir diante das frustrações. Então, lembre-se, a criança não faz birra para te provocar. Ela faz birra porque ela não sabe se expressar, se comunicar ou até mesmo agir diante das frustrações que aparecem para ela. Então, nós como pais, nós vamos oferecer para os nossos filhos esses recursos para facilitar a vida dos nossos filhos e para fazer que de fato eles venham a adquirir essa maturidade emocional.